fucking fight back. Essa novela não terminou, hein? Acho até que tá só começando. Cícero Melo vai acompanhar de perto agora a sequência da temporada. Afinal de contas, na nova temporada, o Vitor Pereira veste rubro-negro. E o ambiente por aí, Cícero, não só, claro, com a confirmação do acordo para a próxima temporada, mas também depois das declarações do presidente do Corinthians ontem. O presidente do Corinthians entendeu que o Flamengo não tem culpa nessa história, mas como é que os rubro-negros receberam todas essas declarações? Grande abraço para você, boa tarde Bruno, Mari, Rafa, Mário Marra e aos fãs de esporte, né? Nós estamos aqui na sede do Flamengo, né? E em tempos de férias, os jogadores estão de férias, só se reapresentam no próximo dia 26, os assuntos acabam pipocando e a gente não tem as declarações aqui do lado do Flamengo, então a coisa é complicada. Vejam vocês, o Flamengo mandou embora o Dorival Júnior e contratou, só falta assinar o contrato, o técnico português Vitor Pereira, né? Muita gente foi contra a demissão do Dorival, muita gente desconfiada aí da chegada do Vitor Pereira, mas o detalhe é o seguinte, eu tentei falar com o presidente Rodolfo Landim, com o vice-presidente Marcos Braz, não consegui, né? Eles estão incomunicados, até talvez para não falar sobre esse assunto que está repercutindo muito em todo o país, mas o Flamengo está agindo corretamente, né? Dentro das regras, dentro da lei, por quê? O Corinthians tem um contrato ainda em vigor com o Vitor Pereira até o dia 31 de dezembro. O Flamengo, na última terça-feira, colocou aí em todas as suas redes sociais e comunicou à imprensa, né, que ele informando que há um acordo com o treinador, mas não disse que ele já assinou o contrato. Há um acordo, mas que o contrato só vai ser assinado a partir de 2023, quando termina o contrato dele com o Corinthians. Quer dizer, o Flamengo está se resguardando de forma ética e de forma jurídica para que não haja nenhum problema. Depois, o Flamengo contratou quando ele tinha um contrato ainda em vigor, então o Flamengo está agindo corretamente nesse aspecto. E numa matéria do GE, do site GE de hoje, que está caindo como uma bomba, nessa matéria o GE diz que jogadores do Flamengo estão em estado de alerta e preocupados com a chegada do Vitor Pereira. Por quê? Primeiro que eles gostavam muito do Dorival Júnior, tanto que na saída do Dorival, muitos foram solidários e nas suas mídias sociais se despediram e teceram altos elogios e ficaram chateados com a saída do Dorival, que era muito querido. E depois, algumas lideranças do Flamengo, alguns jogadores, ligaram para colegas, companheiros, ou que jogaram juntos, ou que jogaram contra, mas que tem algum tipo de ligação do Corinthians, para saber como é que era o Vitor Pereira. E ficaram preocupados porque esses jogadores consultados do Corinthians disseram, olha, tivemos problemas aqui com o Vitor Pereira. Apesar de não ter vazado na imprensa, ninguém gostou de certas atitudes dele, referente principalmente em alguns nomes citados, a casos do atacante Roger Guedes e do volante Cantilho, em que foram alvos de crítica e disposição, né, junto à mídia em entrevistas coletivas e até particulares do técnico Vitor Pereira, criticando os jogadores, postura dos jogadores que estavam treinando pouco ou que estavam fora de forma porque não estavam se dedicando, e isso deixou muito preocupado esses jogadores do Flamengo que souberam dessas notícias. Então, fica agora essa expectativa de quando ele for apresentado oficialmente, depois tiver o primeiro contato com os jogadores, como é que vai ser essa ligação, como é que vai ser esse entendimento do Vitor Pereira com os jogadores que gostavam muito do seu antecessor, ou do antecessor no clube, né, o Dorival Júnior, e agora vem um novo comandante em que eles têm informações que ele não agiu corretamente dentro do vestiário e com os jogadores corintianos. Então, é esse o alerta que os jogadores do Flamengo receberam. A preocupação é evidente, claro que a gente não vai saber o nome dos jogadores que fizeram esse alerta ou que estão preocupados, porque isso é uma coisa interna, mas que isso está acontecendo, segundo a matéria do site GE, pode estar acontecendo realmente. Aí vamos ver a chegada do Vitor Pereira, como é que isso vai acontecer. Quando ele tiver a primeira conversa dentro do vestiário, acredito que as lideranças do Flamengo são jogadores de muita personalidade, talvez questionem ele a respeito desse assunto. Dia 26 o Flamengo se reapresenta sem treinador, mas como é
uma fase de exames médicos, testes de avaliação física, não tem problema, logo no início do ano o Vitor Pereira já vai estar comandando os jogadores rubro-negros. Bruno e Mari. 26 já, então. Boxing Day lá pros homens. Aí que tá, né? Será que não tem nada assinado? Porque se o Vitor Pereira chega pro dirigente do Flamengo e fala assim, não, eu te dou minha palavra que eu vou. Você acredita? Mas assim, Bruno, não, mas o Flamengo tá muito convicto da contratação e o Vitor Pereira parece estar convicto também que ele quer. Parece que sim. Não, me parece que existe essa convicção dos dois lados e que não deve ter nada assinado. Mas eu ficaria com o pé atrás. Ah, mas eu acho que deve ter assinado e alguma garantia. Alguma coisa, isso, não é registrado, mas tá aqui. Claro. Né? Isso. Pelo menos um e-mail. É verdade. Mas o Vitor Pereira tem algo ao lado dele agora. O quê? A pré-temporada. É verdade. Coisa que ele não teve no Corinthians. E tem um bom time, né? Tem um bom time, mas a pré-temporada, Bruno, é um tempo em que ele não é cobrado por resultado. Ele vai conhecer os jogadores, ele vai trabalhar, não sei o que, tudo, e ele já tem essa informação. E os caras estão meio de olho em você aí, hein? O assessor dele já deve ter falado e tal. Já chega assim, né? Chega calminho. Na temporada ele vai ter que ter os caras. Se ele chega lá na pré-temporada, conversa com o elenco, se entende com o elenco e convence esse elenco, Mari, esquece. Porque a gente tá falando de um grande time com um ótimo treinador. Não, e certamente o Vitor Pereira, quando foi procurado pelo Flamengo, ele aceitou porque ele estava na perspectiva de trabalhar com um grupo que é muito vencedor e é muito bom. Inegavelmente é um elenco que é o melhor elenco do continente, se não é o melhor, é um dos melhores. E outra, ele vai ser em 2023 o cara mais pressionado do futebol brasileiro. Mas ele sabe disso, viu, Bruno? Imagina no Mundial. O cargo já exige essa pressão, né? Sim. Já é submetido a essa pressão, o cargo, independentemente do treinador, independentemente da história. Mas a novela toda, quem ele substitui? Porque agora tem dois fantasmas. Ele precisa ganhar os títulos do Dorival, ele precisa ganhar os títulos do Dorival com o jogo que o Jesus ganhou. Já começa com o Mundial. É isso. A diretoria optou por não ficar com o Dorival, porque assim, os objetivos do Dorival foram alcançados. É um Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. A gente pode discutir, olha, mas a maneira que jogava não é o resultado final. Talvez seja como chegou o resultado final. Aí é uma outra discussão. O Dorival, no Flamengo, entregou um trabalho em relação a resultado muito bem feito. Ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou a América, ganhou a Libertadores. Se o VP tem tudo para dar certo. Com esse elenco estrelado do Flamengo, ou pode ter problemas. Agora, no Flamengo, será que ele vai ter que ter mais cuidado com o que fala? Ou esse estilo Vitor Pereira, será que vai trazer alguns combates, vamos dizer assim? As informações que já começam a pipocar, até mandei no nosso grupo, é de que tem jogador já preocupado, perguntando como é que é internamente o tratamento do Vitor Pereira. Então, assim, o elenco do Flamengo tem muito jogador de peso. Eu citei aqui ontem... Consagrados. Ídolos. Eu citei aqui ontem. É um cara inteligente. Poder, ele pode. E chegar, não, aqui eu vou pegar mais leve. Ele tem que ser... Ou ele, essa personalidade, não vai querer saber... Ele pode, mas ele quer. Se eu quiser deixar o Gabigol no banco, vou deixar e pronto, quem manda sou eu. Ele pode, mas ele acha? quer. O histórico dele não diz isso. O histórico dele não é de se moldar, não. Ah, não? Você pega, tem encrenca onde ele passou. E assim... Sério? A diretoria Meu Deus. A diretoria do Flamengo sabe desse perfil também. Porque esse time do Flamengo... ele vai chegar em um elenco campeão. Sim. Ele vai chegar, por exemplo, para treinar um Gabigol... Vai chegar para defender títulos. Vai chegar para treinar um Gabigol que é top 5 da história do Flamengo. A torcida do Flamengo diz isso, né? Em pouco tempo já construiu um roteiro espetacular com a camisa rubro-negra. Então, assim, se ele for inteligente... eu acho que ele tem que ser um pouco mais flexível nessa gestão de vestiário, porque esse elenco do Flamengo, ele rendeu mais com um perfil Dorival, um perfil acolhedor, não um perfil de choque. E vai ter que ter também a inteligência de enxergar a característica dos atletas para formar o time. Não, ele vai chegar muito pressionado, né, Abel? A primeira coisa é que der errado, já vamos lembrar do ambiente, dessa questão da sogra, do que ele disse, do caráter que o Duílio questionou, do olho no olho que ele... O pior não é o que ele disse em coletiva, que ele foi transparente em relação a uma coisa que não acontece, o pior é o que ele disse para os dirigentes do Corinthians e não se confirmou e ele para no Flamengo. O Flamengo está muito bem nesse aspecto. Agora,
Tecnicamente, ele pode apresentar muita coisa. O que ele precisa é rapidamente se manifestar em relação a esse episódio do Corinthians, aproveitar o momento da apresentação e já falar de jogo, de Flamengo e virar logo essa página. Mas vai demorar para acontecer isso. Enquanto a bola não rolar, vai ter essa pressão. E o Flamengo já tem Mundial de cara, já tem Supercopa, já tem competições fortes no início do ano e é muita pressão para cima dele. Mas acredito que como técnico, o trabalho que fez e aquilo que você falou, Abel, eu concordo. Até errando um pouquinho, qualquer técnico acerta com esse elenco que tem o Flamengo. Só que a questão ambiental de jogador, a personalidade é muito complicado. O Duílio Monteiro Alves também fez questão de ressaltar na entrevista coletiva esse ponto, que todas as condições foram oferecidas ao Vitor Pereira. E a sua opinião sobre esse assunto, Pilhado? Pedro, eu acho que o presidente do Corinthians, o Duílio, e a torcida do Corinthians, eles têm toda a razão, né? Para estarem aí até revoltados com o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira ele tem todo o direito de não querer continuar no Corinthians, ele pode falar que ele não gosta da gestão, não concorda com o que acontece nos bastidores do clube, que não montaram um elenco como ele queria, o que o Duílio deixou claro hoje que não aconteceu, porque a gente precisa lembrar isso, o Corinthians pode ter dívidas sim, algumas pessoas podem questionar a gestão do Corinthians e com razão, mas o Corinthians montou um time forte, o Corinthians contratou, o Corinthians gastou dinheiro. E disse o Duílio que esses nomes, eles foram pedidos e aprovados pelo Vitor Pereira. Então, o Corinthians, pelo que o presidente falou, fez a parte dele. Não interessa se fez dívida, como é que está o planejamento do clube. Estou falando de time, do que ele montou para o Vitor Pereira. Agora, o Vitor Pereira dizer que a sogra está doente, que ele vai voltar por problemas pessoais, muitas vezes fingir até estar emocionado, né? Porque teve até isso. Ele já falou emocionado sobre a situação da sogra, todo aquele espetáculo que eles fizeram numa coletiva de imprensa, se eu não me engano, há 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, né? Falaram, vai ter um pronunciamento do presidente com o Vitor Pereira. Colocaram 4 cadeiras. E aí o que aconteceu? Nada. Eles falaram, o Vitor Pereira só vai definir o seu futuro depois do Brasileirão. Ali só foi aumentando a expectativa do torcedor. E aí faz um teatro todo desse. Fala que tem que resolver problema pessoal, que a sogra está doente. E depois vai para um rival, porque vamos ser sinceros, claro que tem uma rivalidade Flamengo e Corinthians, principalmente nesse momento. O Flamengo acabou de derrotar o Corinthians numa final de Copa do Brasil. São as 2 maiores torcidas do país, aquela rivalidade. A torcida, a fiel é mais fanática, a nação rubro-negra é mais fanática. Tem uma rivalidade sim, por serem as 2 maiores torcidas do Brasil. E para o corintiano, com toda a razão, foi uma traição. É o que o Duílio falou, o Flamengo não tem culpa nenhuma disso. Agora, que o Vitor Pereira fosse franco, fosse direto, é muito melhor. Eu sempre falo isso. A verdade... João, a câmera deu uma... não, tá no celular. A verdade, ela pode machucar, mas ela é perdoada, porque você tá falando a verdade. Agora, a mentira não. A mentira, você perde a confiança, você perde o respeito da pessoa. E o Vitor Pereira perdeu o respeito aí de mais de 30 milhões de corintianos porque mentiu, não porque saiu do Corinthians. Então eu concordo com o Flávio. Não tem como dar razão para o Vitor Pereira nesse assunto. Era só ser franco, era só ser direto. Tenho aqui uma proposta do Flamengo, é um clube que eu acho que tem mais jogadores, que eu posso fazer um time mais com a minha cara, né? Porque o próprio Mauro César falou que ele jogava muito propondo um jogo, jogando ofensivamente, marcando pressão na frente na época do Porto. Pode ser que o Flamengo tenha mais a cara do Vitor Pereira e ele sabe que é um clube hoje mais organizado. E o clube hoje provavelmente mais rico do Brasil, que tem mais de 1 bilhão de faturamento no ano. Agora, que fosse sincero, porque a verdade é muito, mas muito mais vantajosa do que a mentira. A mentira não é perdoada. A verdade não. A pessoa pode sentir, mas ela sabe que está sendo sincero. Então, ele perdeu o respeito dos corintianos e, na minha opinião, havia uma supervalorização, do Vitor Pereira. Tanto por parte da diretoria do Corinthians, quanto por parte dos torcedores. Porque, para mim, ele fez sim um elenco forte, com grandes jogadores, e não fez o Corinthians jogar bem. O Vitor Pereira não conseguiu fazer o Corinthians jogar bem, encantar o torcedor. Chegou numa final de Copa do Brasil, conseguiu se manter no topo ali, na disputa do topo da tabela do Brasileirão, mas eu acho que poderia fazer muito mais em termos de futebol. E acho que ele foi até mais valorizado do que merecia no Corinthians.
fucking fight back.